Ela ignorou o conselho do humano e agora está enfrentando as dolorosas consequências. O comandante Derek Frost nunca teve a intenção de assumir funções de babá, mas aqui estava ele, navegando um transporte interestelar de classe 4 pelo setor Vega, com o passageiro mais insuportável que já havia encontrado. O exército havia prometido a ele ação, aventura e um senso de propósito após o conflito Rigelian. Em vez disso, ele se viu encarregado do dever aparentemente mundano de escoltar a filha de um diplomata alienígena mimada até seu remoto planeta natal no deserto. Quanto tempo mais? Kiritelani perguntou pela quinta vez em apenas uma hora, sua pele com tom alaranjado praticamente brilhando de impaciência sob as luzes da nave. Seu cabelo prateado fluía graciosamente sobre os ombros enquanto ela se inclinava mais perto da cadeira do piloto, invadindo seu espaço pessoal com um perfume cativante que lembrava flores exóticas e especiarias. Ainda faltam 6 horas. Derek respondeu entre dentes cerrados, seu corpo musculoso tenso sob o justo traje de combate cinza. Kira bufou em resposta, seus lábios cheios formando um perfeito biquinho. Assim como eu te disse 5 minutos atrás. Esse transporte parece tão ultrapassado, ele comentou, com a frustração se infiltrando em sua voz. O transporte pessoal do meu pai poderia completar essa jornada na metade do tempo. Então você deveria ter pegado a nave do papai, murmurou Derek, com os olhos grudados no console de navegação. O que foi isso? Seus olhos âmbar se estreitaram perigosamente, um claro aviso da lei de Talani. Ele endireitou a postura, seu treinamento militar assumindo o controle instintivamente, apesar da crescente irritação. Talvez você se sentisse mais à vontade nos aposentos dos passageiros, ele sugeriu com a voz firme. Ouvi dizer que o sistema de entretenimento é bastante adequado, Kira comentou, sua risada soando como sinos de vento, tanto bela quanto tingida de condescendência. Mas já exauri sua escassa coleção de mídias humanas. Sua espécie tem gostos tão primitivos, pensou Derek, mordendo a língua de frustração. Apenas mais 3 dias nessa missão. E então ele poderia voltar ao verdadeiro trabalho militar que tanto desejava. Ele poderia suportar isso. Depois de tudo, ele havia sobrevivido ao vácuo do espaço por extenuantes 90 segundos durante a batalha de Próxima Centauri. Ele poderia lidar com uma princesa alienígena mimada. De repente, um alarme soou e luzes vermelhas começaram a piscar por todo o cockpit. Instintivamente, o treinamento de Derek assumiu o controle. Suas mãos correram pelos comandos tentando avaliar a situação. O que está acontecendo? Kira exigiu, sua voz carregada de urgência. Sua arrogância deu lugar a uma preocupação genuína. Falha no motor, respondeu Derek, sua voz firme em meio ao caos. Estamos perdendo potência nos propulsores principais. Precisamos fazer um pouso de emergência. O olhar de Kira se voltou para as telas de visualização, onde o planeta imponente se aproximava. Heraxes era o seu destino, mas eles estavam se dirigindo para lá a uma velocidade alarmante e de um ângulo errado. Diante de uma situação crítica, Derek rapidamente ativou os protocolos de emergência. A nave tremia violentamente enquanto penetrava na atmosfera. Um lembrete contundente da precariedade de sua jornada. Apertem os cintos. Pela primeira vez, Kira decidiu não discutir. Ela se acomodou no assento do copiloto, ajustando seu cinto de segurança com firmeza, enquanto Derek lutava para controlar a descida. A nave rangia de forma ominosa e as leituras de temperatura externa dispararam para níveis alarmantes. Estamos chegando com tudo, Derek declarou, sua pegada firme nos controles. Preparem-se para o impacto. O transporte deslizou pelo terreno desértico, levantando nuvens imensas de poeira avermelhada. Com um grito ensurdecedor de metal contra a pedra, a nave finalmente parou. Inclinado em um ângulo awkward contra uma imensa formação rochosa, Derek rapidamente fez uma verificação dos sistemas. O suporte à vida estava intacto, mas a integridade do casco estava em precários 68%. As comunicações estavam danificadas, mas reparáveis. Com um movimento ágil, ele desabotoou seu cinto de segurança e se levantou, sua altura imponente preenchendo a cabine. Poderia ter sido pior. Kira se desamarrou, alisando sua blusa cinza clara e ajustando seus shorts justos. Então, estamos presos, ela disse,
com um toque de frustração na voz. Temporariamente, Derek respondeu, pegando um kit de emergência debaixo do console. Estamos surpreendentemente perto da capital. Apenas uma caminhada de 2 dias a pé. Posso consertar o sinalizador de emergência, mas pode levar um tempo até que a ajuda chegue até nós. Ele pegou 2 roupas ambientais de sua mochila, jogando uma para Kira. À primeira vista, Heraxes pode parecer um deserto comum, mas sob sua superfície queimada pelo sol, há um perigo oculto. É lar de algumas das floras mais perigosas de todo o setor. Os cactos aqui possuem espinhos afiados o suficiente para penetrar armaduras corporais padrão. Kira vestiu o traje, mas ao fazê-lo, não pôde deixar de torcer o nariz em desgosto. Isso é absolutamente revoltante e cheira a suor humano, ela exclamou. Derek, no entanto, foi rápido em tranquilizá-la. Está limpo, eu prometo, disse ele, já colocando seu traje sobre o equipamento de combate. E confie em mim. Isso vai te manter viva. O cacto agulha Heraxes é infame por uma razão. Suas espinhas abrigam uma neurotoxina capaz de paralisar uma pessoa em minutos. Kira jogou o traje de lado com um movimento casual do pulso. Não vou usar isso, declarou. Minha pele é sensível a tecidos sintéticos. Além disso, estamos apenas saindo para verificar os danos, certo? Derek suspirou, passando a mão pelo cabelo castanho claro. Seu funeral, princesa. Não diga que eu não te avisei. Com um passo confiante, Kira declarou. Vou só levar 1 minuto, enquanto se dirigia para a escotilha de saída da nave. Anseio sentir o calor da luz do sol de verdade na minha pele, depois de estar trancada nesta caixa de metal por dias. Derek a observava, sua frustração aumentando. Os shorts justos que ela usava destacavam suas curvas de uma maneira impossível de ignorar. No entanto, sua teimosia logo eclipsou qualquer atração que ele pudesse ter sentido. Última chance, ele avisou, levantando o traje de proteção. Aqueles cactos não são meramente decorativos, são máquinas de matar evolutivas. Kira revirou os olhos exasperada. Minha espécie evoluiu em um planeta muito mais implacável do que esta bola de poeira, disse ela com a voz firme. Nós somos naturalmente resilientes à maioria das toxinas. Derek, ajustando seu próprio capacete, murmurou baixinho. Seu funeral. Com um sibilo, a escotilha se abriu, liberando uma onda de ar quente e seco que os envolveu. Kira emergiu com confiança, seu cabelo prateado brilhando sob os intensos raios das estrelas gêmeas de seu eixo. Logo atrás dela, Derek mantinha uma vigilância atenta, seus olhos se movendo rapidamente enquanto ele espiava através do visor protetor de seu capacete. O navio havia gravado um profundo sulco na areia carmesim, vindo a repousar em uma pequena clareira cercada por aglomerados de cactos imponentes, cujas tonalidades eram tingidas de azul. Os espinhos dessas plantas formidáveis brilhavam de maneira ominosa sob a luz do sol, alguns alcançando quase 30 centímetros de comprimento e afiados o suficiente para rivalizar com agulhas cirúrgicas. Kira girou, sentindo-se perfeitamente segura em seu entorno. Vocês humanos são tão... Ah! Seu grito quebrou a quietude do deserto enquanto ela tropeçava para trás, colidindo com um grupo de cactos de agulha. Os espinhos afiados facilmente perfuraram suas roupas, cravando-se na carne delicada de suas coxas e nádegas. Não se mova, Derek ordenou enquanto corria para o lado dela. Cada momento parecia que eles estavam afundando mais na situação. Lágrimas se formaram nos olhos âmbar de Kira enquanto ela permanecia paralisada no lugar. Está queimando! Tire-os! Ela gritou em desespero. Derek a guiou gentilmente para longe dos cactos, apoiando seu peso enquanto suas pernas começavam a tremer sob ela. Eu te avisei, ele disse, sua voz tingida tanto de preocupação quanto de frustração. Precisamos te levar de volta para dentro. Assim que estavam a bordo do navio, ele a deitou suavemente de rosto para baixo na maca médica. Eu preciso remover esses espinhos imediatamente. A neurotoxina percorria suas veias com uma velocidade alarmante. Apenas faça isso. Ela sibilou entre os dentes cerrados.
Derek rapidamente pegou o kit médico e cuidadosamente cortou o tecido ao redor dos espinhos embutidos. Ele lutou para manter suas emoções sob controle enquanto revelava a pele de tom alaranjado de sua parte inferior do corpo, agora marcada por uma multitude de espinhos azuis. Isso vai doer, ele avisou, borrifando um anestésico tópico. Mas a dor já estava lá. Você. O insulto dela se desfez em um suspiro agudo enquanto ele cuidadosamente removia a primeira espinha com pinças médicas. Fique parado. Ele instruiu firmemente. Sua voz suavizou, um lembrete gentil. Quanto mais você se move, mais a toxina se espalha. Nos próximos 20 minutos, Derek se concentrou intensamente, extraindo metódica e repetidamente espinha após espinha. Os protestos de Kira foram lentamente diminuindo, dando lugar a gemidos ocasionais que despertavam um instinto protetor dentro dele, mesmo enquanto a irritação fervia sob a superfície. Só mais um pouco ele a tranquilizou, sua voz firme apesar da preocupação crescente em seu peito. Ele não pôde deixar de notar o tom azulado inquietante se espalhando ao redor de cada ponto de perfuração em sua pele. Suas respirações estavam se tornando superficiais e ele podia sentir seu corpo tremendo sob suas mãos. Eu me sinto estranha, ela murmurou, sua voz grossa e arrastada. Frio. O coração de Derek disparou enquanto ele rapidamente a examinava com o tricorder médico. Droga, ele pensou. As toxinas estão se espalhando mais rápido do que eu previa. Sem hesitar, ele administrou um antitóxico de amplo espectro, plenamente ciente de que talvez não fosse preciso o suficiente para neutralizar o veneno dos cactos Raxis. Fique comigo, Kira. Ele pediu suavemente, virando-a de costas. Seus olhos estavam desfocados, pupilas dilatadas com uma mistura de confusão e admiração. Fale comigo. Conte-me sobre seu mundo natal. É tão brilhante aqui. Ela sussurrou, seus dedos se estendendo para acariciar seu rosto. Os dedos dela traçaram suavemente a linha do queixo dele, uma ternura surpreendente em seu toque. Você não é tão ruim para um humano, ela comentou. Apesar da gravidade do momento, Derek não pôde deixar de sentir um sorriso começar a se formar em seus lábios. Altos elogios, de fato, vindo de Sua Alteza Real. Não uma princesa, ela murmurou em resposta. Apenas um pai importante. Sua mão escorregou do aperto dele enquanto seus olhos se fechavam lentamente. O scanner médico exibiu um preocupante declínio em seus sinais vitais. Não, não, não. Derek sussurrou urgentemente, administrando rapidamente outra dose de antitóxico. Não se atreva a morrer sob minha vigilância, ele exclamou, ativando os protocolos médicos de emergência da nave. O sistema rapidamente recomendou tratamento imediato com um antiviral específico, mas havia um porém. Ele só estava disponível em assentamentos ou instalações médicas. Derek tomou uma decisão rápida. Ele não podia mais se dar ao luxo de esperar por resgate. O assentamento mais próximo ficava a um dia inteiro de caminhada, mas seus mapas indicavam um posto de comércio a apenas algumas horas de distância. Com determinação, ele levantou suavemente a forma inconsciente de Kira, surpreso com o quão leve ela parecia em seus braços. Seu cabelo prateado cascata sobre seu antebraço armado, e sua cabeça se aninhou contra seu peito. Mesmo neste momento vulnerável, havia um charme inegável sobre ela. Você realmente tinha que ser teimosa, não tinha? Ele murmurou suavemente enquanto a acomodava no assento do copiloto. Ele configurou os sistemas da nave para emitir um sinal de socorro. Então, cuidadosamente reuniu suprimentos essenciais no kit médico portátil. Justo quando estava prestes a sair, Kira se mexeu, seus olhos se abrindo parcialmente, turvados pela febre. Derek, ela murmurou, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Estou aqui, ele respondeu, verificando gentilmente seu pulso. Estava rápido, mas constante. Não me deixe, ela sussurrou, sua mão segurando a dele de forma fraca. Naquele momento, algo mudou profundamente no peito de Derek. Um instinto protetor surgiu dentro dele, um que ele não havia sentido desde a trágica perda de sua equipe durante o conflito rigeliano. Não vou te deixar, ele prometeu, sua voz firme apesar da urgência do momento. Mas eu preciso de ajuda.
O anti-venin é a nossa única opção agora. Ela acenou levemente com a cabeça, seus dedos entrelaçando-se com os dele, um reconhecimento silencioso de sua determinação compartilhada. Você se sente quente, ela comentou, um tom curioso tingindo sua voz. Os humanos são quentes. E você está ardendo em febre, ele respondeu, preocupação estampada em seu rosto ao notar o rubor se espalhando pela pele laranja dela. Sempre achei os humanos fascinantes. Ela continuou, seus pensamentos divagando. Tão resiliente, tão apaixonada. Derek retirou cuidadosamente a mão, atribuindo sua abertura inesperada aos efeitos das toxinas. Economize suas forças. Voltarei com ajuda antes que você perceba. Ele a reassurou. Enquanto se preparava para partir, ele não conseguia afastar da mente a visão de sua vulnerabilidade. Um lembrete claro do perigo que enfrentavam. Tão diferente da filha do diplomata arrogante que havia subido a bordo de seu navio, Kira Talani revelou camadas que ele não havia antecipado. Agora, ela flutuava em um mar hipnotizante de luz azul, sua consciência suspensa entre os reinos da realidade e da ilusão. A neurotoxina percorrendo suas veias havia alterado sua percepção, desmontando as paredes cuidadosamente construídas de sua mente. "Pai!" ela gritou, enquanto o semblante severo do embaixador Talani surgia diante dela. "Eu falhei com você mais uma vez." A aparição balançou a cabeça em desaprovação, uma onda familiar de decepção a envolveu. "Você nunca foi tão boa quanto seus irmãos, foi? Que valor tem uma filha que não consegue seguir nem as instruções mais simples?" Enquanto a figura assombrosa se movia diante dela, lágrimas escorriam pelo rosto de Kira, cada gota um testemunho de sua luta. Agora, ela se viu diante do Conselho Talani, seus olhares julgadores penetrando-a. Indigna de sua linhagem, eles cantavam em uníssono, suas vozes ecoando com o peso do desprezo que sentiam, para sempre tentando provar a si mesma. Um sussurro escapou de seus lábios. "Não", enquanto seu eu dos sonhos se ajoelhava, sobrecarregado pelo peso de suas palavras. "Eu sou digna, eu sou forte." A câmara do conselho desapareceu, dando lugar ao interior da nave de Derek. Desta vez, no entanto, o navio estava envolto em uma luz dourada e quente. Diante dela estava Derek, despido de sua armadura, sua forma humana exalando uma força que ressoava com algo profundo e primal dentro dela. "Você não precisa provar nada para mim", disse o sonho Derek, sua voz mais rica e ressonante do que na realidade. "Eu vejo você, Kira, não apenas a filha do embaixador, mas você, o verdadeiro você." À medida que a alucinação de Derek se aproximava, Kira sentiu uma onda inesperada de intensidade percorrendo seu corpo, deixando-a tanto assustada quanto cativada. Em sua cultura, a atração era uma questão de praticidade. Parcerias meticulosamente arranjadas para aprimoramento genético e ganho político. Mas o que ela sentia agora era algo completamente diferente. Uma fome crua e indomada que surgia dentro dela. Diferente de tudo que já havia experimentado antes. "Humanos", ela sussurrou, enquanto a mão do sonho Derek acariciava suavemente seu rosto. Tão cruas em seus desejos, tão desenfreadas. "É isso que você busca?" ele perguntou. "Liberdade? Não tenho certeza do que realmente quero", ela confessou, revelando uma verdade que nunca ousou falar à luz do dia. E assim, a cena se transformou mais uma vez. Agora, ela se via correndo pela vasta extensão do deserto, com Derek ao seu lado. Risadas brotavam entre eles, enquanto fugiam de um perseguidor invisível, a emoção da fuga eletrizando o ar ao seu redor. A alegria que percorria seu corpo era intoxicante, uma doce euforia que parecia quase surreal. No fundo, ela sussurrou para si mesma: "Isso não é real." Mas seu eu sonhador, instintivamente, estendeu a mão em direção à de Derek, desejando a conexão que fazia este momento parecer tão vivo. "Importa mesmo?" O sonho de Derek respondeu: "Às vezes, o irreal revela nossos desejos mais profundos." Os sonhos febris de Kira se desenrolaram em um turbilhão de cenários, alguns assustadores, outros cheios de calor. No entanto, através de cada reviravolta, Derek permaneceu como uma presença firme, protegendo-a,
desafiando seus limites e percebendo-a de maneiras que ela nunca havia experimentado em sua vida desperta. Em uma alucinação surpreendentemente vívida, ela se viu diante de seu pai, com Derek ao seu lado. "Eu o escolho", declarou ousadamente, sua voz inabalável. "Não o par que você escolheu para mim." O rosto de seu pai se contorceu de fúria diante de sua desobediência. "Você realmente está disposto a manchar nossa linhagem por uma mera espécie primitiva?" Ele desafiou. "Elas não são primitivas", ela respondeu apaixonadamente. "Elas experimentam tudo o que aprendemos a reprimir. Elas abraçam a vida plenamente, em vez de dissecá-la. Não foi nada magnífico. As alucinações desapareceram, e Kira de repente se viu de volta na maca médica, sozinha a bordo da nave. Seu corpo estava em chamas de febre, mas havia outro fogo se acendendo dentro dela, uma realização que vinha fervilhando desde que ela encontrou pela primeira vez o irritante, mas cativante, comandante humano. "Derek", ela sussurrou para o navio desolado, sua voz mal rompendo o silêncio. "Volte." Enquanto isso, Derek lutava contra a paisagem desértica implacável, cada passo uma batalha. O scanner médico portátil preso ao seu pulso emitia um bip constante, seu som se tornando mais frenético à medida que registrava os sinais vitais cada vez mais erráticos de Kira. O posto de comércio estava a 1 hora à frente, e com ele, o Anti-Bundan. "Apenas aguente", ele murmurou, como se ela pudesse de alguma forma ouvi-lo. "Apenas aguente." De repente, sua unidade de comunicação estalou, trazendo uma mensagem clara da IA da nave. "Aviso. O paciente apresentou uma atividade hormonal elevada, indicativa do ciclo reprodutivo Telane, sugerindo uma potencial interação com toxinas." Derek franziu a testa, relembrando os fundamentos da fisiologia Telane de seus briefings militares. A biologia reprodutiva deles estava adormecida, esperando por gatilhos bioquímicos específicos para despertá-la. Poderia o veneno do cacto ter sido o catalisador? Ele acelerou o passo, enfrentando a sensação de queimação em seus pulmões, enquanto o ar rarefeito do Iraque testava sua resistência. O sol implacável queimava no céu, mas a imagem de Kira suportando sua dor sozinha o impulsionou a seguir em frente. Finalmente, ele chegou ao posto de comércio, um humilde aglomerado de edifícios pré-fabricados, aninhados contra uma formação rochosa acidentada. Ele rapidamente se pôs a trabalhar para encontrar o fornecedor médico. Um Haxist, cacto, antiveneno, insistiu, batendo sua identificação militar no balcão com urgência. "Isto é uma emergência." O comerciante, um homem marcado pelo tempo, cuja pele havia sido endurecida por incontáveis anos sob o implacável sol do deserto, levantou uma sobrancelha em resposta. "Militar, hein? O que traz a aliança do terreno a este posto remoto?" Derek respondeu de forma brusca. "Missão de transporte particular." O comerciante levantou uma sobrancelha, depois deu de ombros, alcançando um pequeno frasco cheio de líquido iridescente. "Ah, o antiveneno", ele disse, com um toque de intriga na voz. "Isso irá neutralizar a neurotoxina. Mas é importante notar que quaisquer efeitos secundários se desenrolarão em sua própria linha do tempo." O comerciante elaborou sobre esses efeitos secundários, explicando que eles variam de acordo com a espécie. Em certos casos, particularmente entre fêmeas de espécies humanoides compatíveis, pode haver uma resposta hormonal significativa. Ele lançou a Derek um olhar cúmplice. "Talane, talvez?" A expressão de Derek parecia confirmar a suspeita, provocando uma risada do comerciante. "Eu pensei assim. Você pode achar isso útil também." Com isso, ele deslizou um segundo frasco pelo balcão. "Estabilizador hormonal. A menos que você esteja ansioso para enfrentar os desafios de um Telane e a força total do calor reprodutivo, que pode ser bastante avassalador." Derek fez uma pausa por um momento, então decidiu pegar ambos os frascos. "Qual é o custo para a aliança?" ele perguntou. "Sem cobrança", veio a resposta. "Apenas lembre-se do posto avançado 37 na próxima vez que seus superiores estiverem distribuindo contratos de suprimentos." Com um aceno de gratidão, Derek correu de volta em direção à nave, o precioso antiveneno cuidadosamente guardado em sua mochila.
Os scanners médicos indicavam que a condição de Kira estava se estabilizando. No entanto, suas leituras hormonais estavam flutuando em padrões alarmantes que ele nunca havia encontrado antes. À medida que se aproximava do navio, uma nova onda de urgência o envolveu. Não se tratava mais apenas de administrar o antiveneno. Era sobre vê-la novamente. Essa realização o pegou de surpresa. Quando foi que a irritante filha do diplomata se transformou em alguém por quem ele realmente se importava? Derek entrou no navio em um ímpeto, o antiveneno apertado firmemente em sua mão. A cena diante dele o deixou sem fôlego. Kira se contorcia na maca médica, seu cabelo prateado grudado na testa com suor. Sua pele laranja brilhava com uma luminescência quase etérea. Derek, ela ofegou, seus olhos se arregalando de surpresa. Você voltou? Claro que sim, ele respondeu, rapidamente se preparando para administrar a injeção de antiveneno. Eu prometi que faria. A mão dela agarrou seu pulso com uma intensidade inesperada. Você estava nos meus sonhos, disse ela, sua voz uma mistura de admiração e urgência. Derek sentiu um rubor subir pelas bochechas, mas lutou para manter sua compostura profissional intacta. A toxina induz alucinações, explicou calmamente. Apenas fique parado. Ele administrou o antiveneno, sentindo uma onda de alívio ao ver os scanners médicos exibirem uma rápida queda nos níveis da neurotoxina. A respiração de Kira começou a se estabilizar, e a angústia gravada em seu rosto gradualmente desapareceu. Está melhor? Ele perguntou, gentilmente afastando os fios prateados úmidos de sua testa. A dor está diminuindo. Ela respondeu, embora um leve desconforto tenha se infiltrado em sua voz. Mas eu me sinto estranha, quente, quase como se minha pele estivesse apertada demais. Derek fez uma pausa por um momento, ponderando suas palavras, antes de alcançar o segundo frasco. O comerciante havia avisado que isso poderia ocorrer. A toxina tem o potencial de provocar respostas hormonais em toda a sua fisiologia. Isso vai te ajudar a se estabilizar. Os olhos de Kira se arregalaram em compreensão. Isso é um supressor hormonal? Ela perguntou com a voz tingida de urgência. Sim, ele respondeu. Deve contrabalançar o... Não. Ela empurrou a mão dele com determinação. Eu não posso aceitar isso, Derek. Kira, você está tendo uma reação bioquímica à toxina. Isso vai te ajudar. Ele insistiu, a preocupação gravada em seu rosto. Você não entende, ela respondeu, forçando-se a sentar apesar da fraqueza avassaladora que ameaçava puxá-la de volta para baixo. Na cultura Telane, o ciclo reprodutivo é reverenciado como sagrado. Suprimir artificialmente esse ciclo seria visto como um ato de sacrilégio. Os ritmos naturais de nossos corpos são considerados as vozes de nossos ancestrais, ecoando através do tempo. Mesmo quando influenciado pelo veneno alienígena de um cacto, Derek não pôde deixar de expressar seu ceticismo. Um leve sorriso dançava em seus lábios. A razão por trás disso era irrelevante. Uma vez que o ciclo começa, deve seguir seu curso. Derek passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente em seu rosto. Mas o que exatamente esse ciclo envolve? Os olhos âmbar de Kira se fixaram nos dele, irradiando uma ousadia recém-descoberta. Uma onda de calor percorreu seu corpo, amplificando seus sentidos e acendendo um desejo intenso dentro dela. Ela pronunciou a palavra final com uma ênfase deliberada, que fez Derek de repente perceber com agudeza o quão apertado seu colar havia se tornado. Entendo, ele respondeu, esforçando-se para manter sua compostura intacta. E quanto tempo esse ciclo costuma durar? Normalmente dura cerca de 3 a 5 dias, ela respondeu, seus olhos se movendo rapidamente para o scanner médico. No entanto, neste caso, a toxina pode ter intensificado os efeitos. Antes que Derek tivesse a chance de responder, o sistema de alarme da nave irrompeu com um aviso penetrante. Atenção! Tempestade de poeira de classe 3 se aproximando. Chegada estimada em 15 minutos, duração desconhecida. Com urgência pulsando dentro dele, Derek apressou-se para a cabine de comando. Seus olhos vasculhando os sensores ambientais em busca de dados cruciais. As leituras confirmaram seus piores medos.
Uma colossal parede de poeira vermelha em turbilhão se aproximava rapidamente de sua posição. Era forte o suficiente para arrancar a tinta do casco da nave. Ótimo momento, ele murmurou para si mesmo enquanto voltava para a sala médica. Uma grande tempestade de poeira está prestes a atingir, e precisamos agir rapidamente. É crucial garantir que tudo esteja seguro e desligar sistemas não essenciais para conservar energia. Kira tentou se levantar, mas balançou precariamente. Justo a tempo, Derek a segurou pelos ombros, garantindo que ela não caísse. No momento em que o contato deles enviou um tremor perceptível percorrendo seu corpo, ela sussurrou um pedido de desculpas, evitando seu olhar. A intensidade do momento aumentou sua sensibilidade. Derek acenou com a cabeça, mantendo uma distância respeitosa enquanto ainda oferecia seu apoio inabalável. "Você consegue andar?" Derek perguntou, sua voz firme, mas cheia de urgência. "Precisamos ir para os alojamentos da tripulação. Eles são melhor isolados contra flutuações de temperatura." Com isso, eles se dirigiram para a pequena área de estar, navegando pelo espaço apertado com cuidado. Derek ajudou Kira gentilmente enquanto ela se acomodava em uma das camas estreitas, garantindo que ela estivesse confortável. Uma vez que ela se acomodou, ele voltou sua atenção para garantir que os itens soltos estivessem seguros e checar a integridade da nave, sua mente focada na tarefa em mãos. "Quanto tempo vamos ficar presos aqui?" Kira perguntou, seus olhos fixos nele enquanto ele se concentrava em sua tarefa. "Essas tempestades podem durar de algumas horas a muito mais", respondeu Derek, selando o último compartimento com precisão. "Temos suprimentos suficientes para nos manter, mas precisaremos estar atentos ao uso de energia." O navio tremia enquanto os primeiros ventos atingiam, a areia sibilando contra o casco como um enxame de pequenas cobras. Derek diminuiu as luzes para economizar energia, lançando um brilho suave e íntimo por toda a cabine. Então, ele começou, acomodando-se na cama em frente a dela. "Parece que estamos presos aqui juntos, apenas nós dois." Os olhos de Kira brilhavam na luz fraca, uma visão cativante. Justo quando eu estava entrando em um ciclo reprodutivo. Que coincidência. Timing terrível. Derek concedeu, embora seu tom sugerisse algo completamente diferente. "A cultura em Telane", Kira disse, puxando os joelhos para o peito. "Acreditamos que o universo orquestra coincidências por um propósito." Derek levantou uma sobrancelha, intrigado. "E qual seria esse propósito?" ele perguntou. Com um sorriso brincalhão, ela respondeu: "Talvez para me ensinar humildade. Eu realmente deveria ter seguido seu conselho sobre o traje de proteção", eu admiti. "Sim, você definitivamente deveria ter", respondeu Derek, seu tom isento de qualquer malícia. "Mas você sabe, estou começando a pensar que sua teimosia pode ser, na verdade, um dos seus traços mais encantadores." Kira riu, um som genuíno que se libertou de seu habitual ar de superioridade. "Os humanos estão sempre à procura tanto de virtudes quanto de falhas", ela refletiu. Derek sorriu em resposta, acrescentando: "É o que fazemos de melhor, encontrar o lado bom nas sombras e tirar o máximo proveito de situações difíceis." O navio gemeu e estremeceu enquanto a tempestade rugia do lado de fora, envolvendo-os em um casulo de isolamento. Derek não pôde deixar de olhar para o rosto de Kira, cativado pela suave curva de seu queixo, os sutis pontos de suas orelhas e a maneira como seu cabelo prateado brilhava na luz tênue. Sem sua arrogância agindo como um escudo, ela irradiava beleza. "Você está olhando", ela notou, mas não fez nenhum esforço para desviar o olhar. "Desculpe", ele respondeu, embora seu tom não demonstrasse nenhum remorso real. "Eu estava apenas percebendo que há muito mais em você do que eu imaginei a princípio." "E há muito mais em você do que apenas um soldado", ela respondeu, sua voz firme, mas suave. "A maneira como você voltou para me buscar, poucos teriam corrido tal risco por alguém que só trouxe problemas." Derek deu de ombros, um leve sorriso brincando nos cantos de seus lábios. "Os humanos podem ser teimosos assim." Do lado de fora, a tempestade uivava como uma criatura que ganhara vida, mas dentro, um tipo diferente de tensão estava se formando. Uma que não tinha nada a ver com o tempo tempestuoso e tudo a ver com a distância que diminuía entre eles.
Kira se moveu e se acomodou ao lado dele em sua cama, o ar se tornando denso com palavras não ditas. Eu acho, ela disse suavemente, seus dedos roçando gentilmente os dele, que estou prestes a pagar um tipo completamente diferente de preço por ignorar seu conselho. Enquanto ela falava, a temperatura dentro da nave despencou, refletindo a crescente intensidade da tempestade do lado de fora. Derek franziu a testa enquanto examinava os controles ambientais. Os níveis de energia estavam oscilando, um sinal claro de que a areia provavelmente estava entupindo os coletores solares externos. Enquanto isso, Kira envolveu os braços em torno de si mesma, tremendo, mesmo que sua temperatura corporal estivesse elevada. Quão sério é? Derek perguntou, sua voz firme, um testemunho de seu treinamento militar, mesmo diante de circunstâncias tão graves. Se não conseguirmos limpar o coletor em breve, perderemos o suporte vital em apenas 12 horas. O peso de suas palavras pairava no ar, sublinhando a urgência de sua situação. Um súbito lampejo das luzes interrompeu sua avaliação, rapidamente seguido pelo inquietante zumbido do sistema ambiental desligando. Ele ajustou mentalmente sua linha do tempo melhor, fazer isso em 2 horas, e começou a se mover em direção ao compartimento de manutenção. Preciso redirecionar a energia dos sistemas auxiliares. Kira o seguiu de perto, seus passos mais firmes agora que o antiviniano havia feito efeito. Posso ajudar? Ela ofereceu, sua voz cheia de determinação. Seu pai sempre insistiu que ela aprendesse o básico da mecânica de navios, acreditando que Lane nunca deveria depender completamente de mais ninguém. Derek levantou uma sobrancelha, intrigado. Esta é a primeira vez que ouço você falar sobre seu pai sem um pingo de ressentimento. Kira se ajoelhou ao lado dele enquanto ele abria o painel de acesso, sua expressão pensativa. Ele é complicado, ela confessou. O embaixador de Lone tem altas expectativas para seus filhos. Perfeição, para ser exato. Meus 3 irmãos escolheram cada um o caminho convencional. Uma carreira no serviço diplomático, casamentos arranjados com parceiros adequados e vidas que pareciam perfeitamente orquestradas. Mas então havia você, Derek, que lhe entregou uma ferramenta, seus dedos roçando os dela por apenas um breve momento. A respiração de Kira parou com o toque inesperado. Eu sou a decepção. Muito emocional, muito curiosa sobre outras culturas, muito inadequada para esse papel. Ela se concentrou ferozmente na conexão de energia à sua frente, tentando bloquear as dúvidas que giravam em sua mente. Esta viagem era para ser minha última oportunidade de provar minha dignidade para o corpo diplomático Tilane. Derek a observava enquanto ela trabalhava, sua habilidade surpreendentemente cativante. Ela estava orquestrando um casamento arranjado, suas mãos se movendo com destreza. Como você descobriu? Ela perguntou com um toque de curiosidade na voz. Briefing de inteligência militar, ele respondeu. Seu pai organizou uma aliança política com o filho do governador iraquiano. A voz de Derek mantinha um tom firme, mas sua mandíbula estava tensa. Eu não percebi que você se sentia obrigado a fazer isso. Forçada? Kira respondeu, seu foco retornando à sua tarefa. Não se trata de ser forçado, é simplesmente nosso modo de vida. As necessidades da sociedade Tilane têm prioridade sobre os desejos pessoais. Ela lançou um rápido olhar em sua direção. Eu entendo que os humanos frequentemente lutam com esse conceito. Claro que sim, Derek murmurou entre dentes. O casamento deveria ser sobre escolha. Deveria ser. Sua voz vacilou, enquanto ele se tornava repentinamente muito consciente de quão perto eles estavam naquele espaço apertado. Outra flutuação de energia mergulhou a nave na escuridão, deixando apenas as luzes de emergência para lançar um suave brilho vermelho sobre tudo. A temperatura continuou a despencar, e suas respirações se tornaram visíveis em pequenas nuvens de névoa. E você? Kira perguntou suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Você se move pela vida como se tivesse perdido algo importante. Derek ficou em silêncio por um momento, sua atenção fixada em reconectar os conduítes de energia. Ah, o conflito dos gelatinas. Como eu poderia esquecer? Eu comandei uma unidade de operações especiais, liderando 12 dos melhores soldados da Aliança. Antes de continuarmos,
Apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Fomos pegos de surpresa durante o que deveria ser uma patrulha de rotina. A voz dele foi diminuindo, desaparecendo na distância. Eu era o único sobrevivente daquele encontro angustiante. Kira gentilmente colocou a mão sobre a dele, interrompendo seus esforços frenéticos. Sinto muito, ela sussurrou. Eu deveria ter notado os sinais de alerta. Eu deveria ter feito mais para protegê-los. As confissões pareciam estar sendo arrancadas dele. Foi exatamente por isso que aceitei esta missão de transporte. Eu precisava de uma pausa da pressão incessante das decisões de combate. Você está se culpando por algo que está além do seu controle, Kira observou, com a voz firme. Assim como eu me culpo por não ser a filha Telani perfeita. Seus olhares se encontraram na suave luz vermelha e tênue. Um momento fugaz de compreensão perfeita, florescendo entre eles. Derek de repente se deu conta de quão perto ela estava. O delicado perfume de sua pele o envolvendo. Ele não pôde deixar de notar como seu cabelo prateado brilhava, capturando a luz tênue de uma maneira que a fazia parecer quase etérea. Um violento tremor percorreu o navio enquanto uma rajada feroz atingia o casco. A temperatura caiu ainda mais, e Kira sentiu um arrepio percorrer sua espinha, apesar de seu calor corporal elevado. Precisamos conservar o calor do corpo, disse Derek, seu treinamento entrando em ação. As mantas de emergência nos alojamentos da equipe não serão suficientes por si só. Kira assentiu, compreendendo o peso de suas palavras. Na cultura Telani, compartilhar calor corporal é visto como um gesto íntimo. Reserve isso para a família ou amigos, disse Derek, sua voz firme. Embora a aceleração de seu pulso sugerisse uma história diferente, eles completaram o desvio temporário de energia e voltaram para os alojamentos da equipe. Uma vez dentro, Derek pegou os cobertores térmicos de emergência, preparando-se para o que quer que estivesse por vir. A temperatura a bordo da nave havia despencado para perto do congelamento, e apesar de seu treinamento militar, Derek podia sentir o frio penetrando até seus ossos. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Kira fez uma pausa por apenas um momento, então se acomodou ao lado dele na estreita cama. Sua praticidade como humano é realmente admirável, ela comentou, com um tom renovado na voz enquanto se inclinava mais perto dele. Derek instintivamente envolveu o cobertor térmico ao redor deles, seu braço se acomodando confortavelmente em torno dos ombros dela. A pele dela irradiava calor, um contraste marcante com o ar frio ao redor deles, resultado da fisiologia Telani e dos efeitos das toxinas. Você está pegando fogo, ele comentou, a preocupação estampada em seu rosto. Ela explicou o ciclo em um quase sussurro. Intensifica-se com a proximidade de um parceiro compatível. O peso de suas palavras pairava no ar entre eles, carregado de implicações não ditas. Derek se viu cativado pelo rosto dela. Ela não era mais a orgulhosa filha de um diplomata. Em vez disso, parecia uma mulher presa entre dois mundos, assim como ele, suspensa entre seu passado e o futuro incerto que se apresentava à sua frente. É isso que eu realmente sou? Ele perguntou suavemente. Compatível. Os olhos âmbar de Kira se fixaram nos dele, revelando uma mistura de vulnerabilidade e desejo que brilhava em suas profundezas. Biologicamente, Telani podem se reproduzir com humanos. É uma ocorrência rara, mas não impossível. Culturalmente, ela hesitou, perdendo-se em pensamentos não ditos. Culturalmente, eu estou sob sua estação. Derek completou seu pensamento, mas ela rapidamente o corrigiu com convicção. Não é isso. Culturalmente você é proibido porque incorpora tudo o que os Telani são ensinados a suprimir. Paixão, espontaneidade e a liberdade de escolher seu próprio caminho. A mão dela repousou suavemente em seu peito, sentindo o ritmo constante de seu coração. Era a própria essência dele que eu sempre admirei em segredo. O navio rangia ao redor deles, a tempestade uivante servindo como um pano de fundo distante para a tensão palpável que se acumulava no pequeno espaço entre eles. Derek se inclinou mais perto, compelido por uma força invisível que transcendia o frio cortante e o peso da situação deles. Se nós... Ele começou, sua voz rouca.
Seu casamento arranjado seria impossível, ela interveio, completando seu pensamento. Uma vez que seu vínculo foi forjado, nunca poderia ser rompido ou substituído. A gravidade de suas palavras pairava no ar entre eles. O que havia começado como uma missão de transporte simples, havia evoluído para algo muito mais intrincado. Uma decisão que mudaria irrevogavelmente o curso de suas vidas. Eu deveria te dar um aviso, disse Derek, seus dedos suavemente colocando uma mecha de cabelo prateado atrás da orelha dela. Os humanos podem ser incrivelmente teimosos quando se trata das pessoas que amam. Se formos em frente com isso, eu não simplesmente vou embora assim que chegarmos à capital. Os lábios de Kira se curvaram em um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Talvez, apenas talvez, desconsiderar seu conselho sobre o traje de proteção não tenha sido um erro tão grande assim. Quando seus lábios finalmente se conectaram, os sistemas da nave zumbiram de volta à vida ao redor deles, e o calor começou a voltar lentamente para a cabine. No entanto, nenhum deles percebeu um tipo diferente de calor que havia se perdido. A manhã rompeu com uma clareza surpreendente em nosso eixo. A tempestade havia passado durante a noite, deixando para trás uma paisagem dramaticamente transformada. Dunas deslocadas, formações rochosas expostas e o navio parcialmente enterrado sob uma camada de fina areia vermelha. Derek foi o primeiro a acordar, momentaneamente desorientado pelo peso reconfortante de Kira, encolhida contra ele. Seu cabelo prateado caía sobre seu peito e sua pele quente, com um tom alaranjado, pressionava-se contra ele. À medida que as memórias da noite anterior voltavam, traziam consigo uma mistura de contentamento e inquietação. Ele se afastou cuidadosamente, tomando muito cuidado para não perturbar seu sono. Durante a noite, os sistemas da nave haviam se estabilizado, mas o painel de diagnóstico revelava sinais preocupantes de danos externos significativos. Eles precisariam resolver esses reparos antes de sequer pensar em seguir para a capital. Kira se mexeu, seus olhos âmbar se abrindo lentamente. Por um breve momento, ela simplesmente o observou, revelando uma vulnerabilidade em sua expressão que ele nunca tinha testemunhado antes. Sem arrependimentos? Ele perguntou suavemente. Em resposta, ela se espreguiçou como um gato, exalando graça e elegância. Tulane não acredita em arrependimentos, apenas nas consequências de suas escolhas. Um sorriso brincava em seus lábios enquanto ela falava. Devo admitir que as consequências de ignorar seu conselho sobre o traje de proteção foram bastante surpreendentes. Derek riu. Seu riso era caloroso e sincero. Essa é uma maneira de colocar. Ele se virou de volta para o painel de diagnóstico, a testa franzida enquanto estudava as leituras. Há muito o que resolver se quisermos colocar a nave de volta no ar. Os propulsores principais estão entupidos de areia, e a antena de comunicações precisa urgentemente de realinhamento. Kira juntou-se a ele, puxando o cobertor térmico firmemente em torno dos ombros. Quanto tempo temos? Ela perguntou. 1 dia, talvez 2. Ele respondeu, lançando um olhar em sua direção. Isso significa que chegaremos à capital bem a tempo para o seu compromisso. A pergunta não dita pairava no ar entre eles, pesada de expectativa. A expressão de Kira se tornou sombria. Eu não posso seguir com isso agora, ela disse suavemente, mesmo que não tivéssemos. A ligação Tulane é irreversível, Derek. O que aconteceu entre nós na noite passada criou uma conexão que não pode ser quebrada. Derek sentiu um peso pesado se levantar de seus ombros, apenas para ser substituído por uma nova preocupação. Seu pai não aceitará isso facilmente, ele pensou. Não, ela respondeu, ecoando sua preocupação. Ele não aceitará. Eles se vestiram rapidamente e começaram a trabalhar nos reparos, labutando lado a lado sob o brilho implacável dos 2 sóis. Derek não pôde deixar de admirar a expertise técnica e a determinação inabalável de Kira. A filha mimada de um diplomata estava revelando camadas inesperadas de profundidade a cada hora que passavam juntos. Ao meio-dia, eles haviam conseguido limpar os propulsores e estavam profundamente envolvidos na tarefa de reparar a matriz de comunicações quando, sem aviso, Kira de repente se curvou. Uma onda súbita de náusea a atingiu, pegando-a completamente de surpresa. Kira sentiu Derek ao seu lado em um instante.
estabilizando-a enquanto ela balançava de forma instável. Estou bem, insistiu, embora o vibrante laranja de sua pele tivesse desbotado para um tom preocupante de âmbar. Era apenas o calor. Ela se tranquilizou. Derek a conduziu gentilmente de volta para o navio, a preocupação estampada em seu rosto. Deixe-me fazer um exame em você. Ele insistiu, sua voz carregada de preocupação. O veneno pode estar tendo efeitos retardados. Ela não resistiu enquanto ele passava cuidadosamente o scanner médico sobre seu corpo trêmulo, seu foco inabalável. Os resultados fizeram seus olhos se arregalarem em descrença. Isso não pode estar certo, ele murmurou, rapidamente rodando a varredura novamente. O que é? Kira perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Derek olhou para ela, seu rosto uma mistura de choque e admiração. De acordo com isso, ele disse lentamente, você está grávida. Mas só haviam se passado algumas horas desde que nós... Kira não mostrou sinais de surpresa. Em vez disso, ela simplesmente colocou uma mão em seu abdômen. A biologia reprodutiva dos Tulani é notavelmente acelerada em comparação com a dos humanos, particularmente durante um ciclo adequado. A toxina pode ter intensificado o processo. Ela manteve seu olhar firme, sua expressão inabalável. É por isso que nossos ciclos reprodutivos são considerados sagrados, ela explicou. Eles são incrivelmente eficientes. Derek afundou pesadamente ao lado dela, lutando com o peso de suas palavras e suas implicações. Um bebê. Nosso bebê. Kira o observava com atenção inabalável. Na cultura Tulani, esse ato solidificaria nosso vínculo sem qualquer dúvida. Ninguém, nem mesmo meu pai, poderia interromper essa conexão. E na cultura humana, Derek disse lentamente, entrelaçando seus dedos com os dela. Isso significa que eu não estou indo a lugar nenhum. Uma onda de alívio passou pelo rosto dela. Você não está chateada? Ela perguntou, sua voz tingida de incerteza. Você está surpresa, sim. Apavorada, definitivamente. Ele sorriu, apertando suavemente a mão dela. Mas chateada? Não, de alguma forma isso parece. Os olhos de Kira brilhavam com lágrimas não derramadas. Uma visão que me pegou de surpresa. Nunca imaginei descobrir essa profundidade de conexão com você ou com qualquer humano, para ser sincero. Meu povo costuma descrever os humanos como primitivos, movidos mais por emoções do que por lógica. No entanto, é precisamente essa essência emocional que me cativa e me aproxima de você. E é a sua natureza lógica que me mantém centrado. Derek respondeu pensativamente. Talvez essa seja a essência da nossa conexão. Nós nos equilibramos. Eles trocaram um momento de entendimento silencioso, uma breve pausa que aprofundou seu vínculo, antes de voltar o foco para as questões práticas em mãos. A gravidez adicionou uma camada de complexidade à jornada deles. Kira precisava de cuidados médicos adequados, e eles precisavam chegar à civilização o mais rápido possível. Ao pôr do sol, eles haviam terminado os reparos cruciais. Embora a nave não fosse ganhar nenhum concurso de beleza, estava pronta para decolar. Enquanto se preparavam para a partida, a atenção de Derek foi de repente capturada por uma transmissão que chegava. A primeira desde que a tempestade finalmente havia passado. A inconfundível voz do comandante Frost cortou a estática. Este é o General Harrington. Relatem seu status imediatamente. Derek trocou um olhar significativo com Kira antes de falar. Senhor, encontramos algumas dificuldades técnicas que necessitaram de um pouso de emergência. No entanto, tenho o prazer de informar que os reparos foram concluídos e retomaremos nosso curso para o Capitólio amanhã de manhã. A filha do embaixador Telani está ilesa? O general exigiu, sua voz aguda e autoritária. Derek hesitou, lançando um olhar para Kira, que lhe acenou com um sorriso encorajador. Lady Telani é... Bem, senhor, ele começou, escolhendo suas palavras com cuidado. Houve algumas complicações com a fauna local, mas eu lhe asseguro que a situação foi resolvida. Bom, a embaixadora Telani tem nos pressionado, disse o general, com um tom cortante. Certifique-se de que ela chegue ao Capitólio para esta maldita cerimônia sem mais incidentes. Isso é uma ordem, comandante. Senhor, sobre isso,
Derek começou a responder, mas o general o interrompeu rapidamente. Sem desculpas, Frost. Complete sua missão. Harrington fora. A transmissão foi cortada de repente, mergulhando a sala em um silêncio desconfortável. Depois de um momento, Derek quebrou o silêncio, sua voz carregada de preocupação. Bem, isso complica as coisas. Kira se aproximou dele, sua postura irradiando determinação. Não, na verdade, isso simplifica as coisas. Agora temos uma razão válida para rejeitar o casamento arranjado. As leis de Telani são explícitas. O bem-estar da criança tem prioridade sobre acordos políticos. Se seu pai não entender isso, a expressão dela se tornou resoluta. Então, vamos fazê-lo entender. Ela fez uma pausa, refletindo sobre os anos que havia dedicado a buscar sua aprovação. Talvez seja a hora de eu me concentrar em conquistar a minha própria. Em vez disso, Derek observou enquanto ela se despia, admirando a notável transformação da mulher que havia subido a bordo de seu navio apenas alguns dias antes. Estou começando a acreditar que ter sido picado por aqueles cactos foi a melhor coisa que já aconteceu com você, Kira disse com uma risada. Era um som mais leve e alegre do que qualquer coisa que ele já tinha ouvido dela antes. Certamente estou pagando um preço alto por ignorar seu conselho, Comandante Frost. Ela gentilmente colocou a mão dele em seu abdômen, um gesto repleto de conexão não dita. Apesar dos desafios que estavam por vir, ela se sentia indiferente ao preço que poderiam ter que pagar. À medida que a noite descia sobre o deserto, eles cuidadosamente traçaram seu caminho até a capital, onde uma confrontação se aproximava no horizonte. O que quer que os aguardasse, sabiam que enfrentariam juntos, unidos em propósito e determinação. O tenaz comandante humano e a filha do diplomata Telani descobriram algo que nenhum dos dois havia antecipado. As torres cintilantes da capital do Iraque emergiram do deserto como uma miragem cativante. Ele se destacava em forte contraste com as paisagens implacáveis que o cercavam. Derek direcionou a nave para a plataforma de pouso designada, com um maxilar apertado de determinação. Você se lembra do plano? Ele perguntou a Kira, que estava ao seu lado no assento de copiloto. Estamos juntos, apresentando uma frente unida. Com vozes calmas e racionais, explicamos a situação em questão. Kira acena com a cabeça em compreensão, embora eu note que suas mãos tremem levemente enquanto ela ajusta a roupa mais formal que encontrou em sua bagagem. Modificado para acomodar seu ventre ainda plano, a gravidez Telani estava avançando a um ritmo surpreendente. O scanner médico indicava que ela já estava grávida há várias semanas, mesmo que apenas um dia tivesse se passado desde a concepção. Meu pai não abordará isso de forma racional, ela alertou. Os Telani são conhecidos por sua contenção emocional, mas quando se trata de questões de honra familiar, essa contenção pode facilmente vacilar. Derek estendeu a mão e gentilmente apertou a dela, oferecendo uma promessa silenciosa de apoio. À medida que se aproximavam da plataforma de pouso, o sistema de comunicação de repente ganhou vida. Vaso de transporte. Hermes, este é o controle do Iraque. Você está autorizado a pousar na plataforma 7. O pessoal de segurança estará esperando por você quando chegar. Derek franziu a testa ao pensar nisso. Pessoal de segurança. Isso não é um protocolo típico para um transporte diplomático. Meu pai, Kira disse sombriamente. Ele suspeita de algo. Nesse momento, a nave pousou com um suave baque. Através da tela de visualização, Derek observou uma delegação reunida em expectativa. Era uma assembleia diversificada, apresentando uma mistura de oficiais Telani vestidos com suas túnicas formais, oficiais militares da Aliança em uniformes impecáveis, e um grupo de alienígenas elegantemente vestidos. Ele supôs que eles faziam parte da família do noivo pretendido de Kira. No centro, estava um alto e imponente macho Telani, com seus cabelos prateados mesclados de preto. Sua pele laranja era mais escura e desgastada do que a de Kira, contando histórias de experiência e resiliência. A expressão do embaixador era tão inflexível quanto pedra, e seus olhos âmbar, frios e penetrantes, estavam fixos intensamente no navio. Bem, disse Derek, tentando soar otimista, pelo menos não precisamos caçar todo mundo.
A pegada de Kira em sua mão se apertou. Derek, se eles nos separarem, eles não vão. Ele a tranquilizou, embora no fundo sua experiência militar sussurrasse uma verdade diferente. Mas se eles fizerem, apenas lembre-se, eu vou te encontrar, não importa o que aconteça. Eles trocaram um último beijo antes que a escotilha se abrisse, revelando os olhos atentos da delegação à espera. Derek saiu primeiro, colocando-se instintivamente um pouco à frente de Kira, pronto para protegê-la do escrutínio que estava por vir. Ele saudou os oficiais da Aliança com precisão. Comandante Frost reportando: missão completa, senhores. O general Harrington, um homem robusto com uma carranca constante gravada em seu rosto, retornou a saudação. Comandante, seu relatório menciona algumas complicações. Antes que Derek pudesse pronunciar uma palavra, o embaixador Telani avançou, seus olhos fixos em sua filha. Kira, disse ele, sua voz ressoando com autoridade, você está atrasada. A cerimônia de união estava marcada para amanhã, mas agora será adiada para permitir os devidos preparativos. As narinas dele se dilataram levemente enquanto a observava. Você parece indisposta. Kira endireitou a coluna, uma nova confiança irradiando dela que fez o peito de Derek se encher de orgulho. Pai, ela disse, reconhecendo-o com uma reverência formal. Desenvolvimentos recentes tornaram a cerimônia de união impossível. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão reunida. Enquanto a expressão do embaixador permanecia estoica, o ar ao seu redor parecia esfriar vários graus. Impossível era uma palavra que Telani não reconhecia. Ele afirmou com firmeza: quaisquer desenvolvimentos que surgirem podem ser tratados assim que você cumprir seu dever. Derek deu um passo à frente, dizendo: Senhor, com todo o respeito. Comandante Frost, General Harrington interveio de forma incisiva. Você acompanhará esses oficiais para o debriefing. Enquanto falava, 2 oficiais de segurança da Aliança avançaram para flanquear Derek. Apesar da mudança repentina na atmosfera, Derek manteve sua posição, lançando um olhar para Kira em busca de apoio. Eu não vou deixar o lado dela, declarou firmemente. Os olhos da embaixadora Telani se estreitaram perigosamente. Isso é um assunto familiar, humano. Suas obrigações de transporte terminaram, mas Kira manteve sua posição, sua voz ressoando com uma autoridade inesperada que pegou a todos de surpresa, incluindo seu pai. Ele fica comigo. De acordo com a lei Telani, ele tem esse direito. O comportamento calmo do embaixador vacila um pouco. O que é isso? Kira colocou uma mão em seu abdômen, o gesto não deixando espaço para mal-entendidos. Eu carrego o filho dele, pai. Estamos conectados da maneira mais antiga e irrevogável reconhecida por nossas leis. O silêncio que se seguiu foi avassalador. A expressão da embaixadora Telani passou por um turbilhão de emoções. Primeiro choque, depois descrença, e finalmente se estabelecendo em uma fúria gelada. A família do noivo de Kira começou a murmurar ansiosamente entre si. Isso não pode estar acontecendo. O embaixador finalmente sussurrou, sua voz impregnada de descrença. Você não pode ter formado um vínculo com um humano. Kira encontrou seu olhar com uma determinação inabalável. Os exames médicos confirmam. Ela respondeu calmamente. A criança cresce dentro de mim e um profundo vínculo começa a se formar. O general Harrington foi o primeiro a se recuperar, seu rosto se tornando de um profundo tom de roxo de fúria. Comandante Frost, ele gritou, você foi instruído a transportar a filha do embaixador, não 2. Derek ficou em pé, seu coração acelerado enquanto declarava, apaixone-se por ela. Com todo o respeito, senhor, isso não fazia parte dos meus parâmetros de missão. Antes que alguém pudesse reagir à sua declaração ousada, os oficiais de segurança da Aliança se moveram rapidamente, intervindo e separando Derek de Kira, apesar de seus protestos desesperados. Derek lutou contra a sua prisão, com desespero na voz. Isto é contra as regras. Você não pode fazer isso. Com uma presença autoritária, o general Harrington declarou: o comandante Frost está, a partir de agora, afastado de suas funções, aguardando uma investigação sobre conduta inadequada para um oficial. O peso de suas palavras pairava no ar, um lembrete contundente da gravidade da situação. Leve-o para a sede para interrogatório, ordenou o embaixador, sua voz firme e autoritária.
Ao mesmo tempo, ele gesticulou para seus assessores. Acompanhem minha filha até nossa residência. Nossos médicos a examinarão e descobrirão a verdade por trás dessas alegações. Kira lutou contra as mãos que a arrastavam para longe de Derek. Não, vocês não podem nos separar, ela gritou com o coração acelerado. Mas a voz fria de seu pai cortou suas súplicas, declarando: o vínculo será verificado e foi considerado válido, a ser tratado de acordo. Enquanto eram separados, Derek fixou os olhos em Kira, sua expressão refletindo a desespero dela. Eu vou te encontrar, ele gritou, sua voz cheia de determinação. A última imagem gravada em sua mente antes de ser empurrado para o transporte militar foi a do embaixador de Lone, inclinando-se perto de sua filha. A gravidade de sua expressão dizia muito, embora Derek não conseguisse captar as palavras trocadas entre eles. Horas depois, Derek se viu em uma sala de interrogatório austera na sede da Aliança, tendo contado sua história 3 vezes para um crescente coro de oficiais céticos. O peso da situação pressionava sobre ele. Seus comandantes insígnia haviam sido dispensados e seu próprio status agora estava em limbo, aguardando revisão. Deixe-me esclarecer isso, disse o coronel Mercer, olhando para as anotações com a testa franzida. Você afirma que, após Lady Tulane ter sido prejudicada pela flora local, ela passou por uma reação bioquímica que desencadeou um ciclo reprodutivo. Isso, por sua vez, levou a um relacionamento íntimo entre vocês dois, e agora ela está esperando um filho que é um híbrido de humano e Tulane. Foi exatamente isso que aconteceu. Derek confirmou pela 4ª vez. E sob a lei de Tulane, isso significa que estamos ligados para a vida toda. Como resultado, o casamento arranjado não pode prosseguir. O coronel soltou um pesado suspiro. Comandante, Sr. Frost, você percebe a crise diplomática que acabou de provocar? Os Tulane e a Aliança do Eixo estão em negociações há anos. Com todo o respeito, senhor, Kira não é uma mera moeda de troca. Ela é uma pessoa com direitos protegidos tanto pela lei da Aliança quanto pela lei de Tulane. Uma batida repentina na porta quebrou a tensão na sala. O oficial júnior entrou, apresentando ao coronel um tablet de dados. Enquanto Mercer examinava seu conteúdo, suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Após um momento de contemplação, ele finalmente olhou para Derek, um novo respeito evidente em seu olhar. Os resultados do exame médico de Tulane confirmaram a gravidez da Lady Kira. À luz disso, o embaixador Tulane solicitou urgentemente sua liberação sob sua custódia. O coração de Derek disparou com a notícia. Kira está bem? O relatório indica que ela está recusando toda comida e tratamento médico até que possa vê-lo. A expressão do coronel suavizou-se um pouco. Você certamente causou uma impressão, Frost. Enquanto Derek era levado para fora do quartel-general, uma enxurrada de pensamentos preenchia sua mente sobre o que o aguardava na residência do embaixador. O pai de Kira abraçaria a conexão deles? Ou essa convocação era apenas o começo de algo mais sombrio? Independentemente das circunstâncias, ele estava um passo mais perto de se reunir com Kira, e estava determinado a não deixar que nada o separasse novamente. A residência do embaixador estava diante de Derek. Um impressionante testemunho da beleza arquitetônica, exibindo uma elegante fusão das curvas Tulane e dos ângulos iraxianos. A segurança da aliança o acompanhou até a entrada, onde guardas Tulane, com rostos impassíveis, o levaram sob custódia sem pronunciar uma única palavra. Derek foi guiado por corredores revestidos de artefatos de uma infinidade de mundos, cada um contando sua própria história, até que finalmente chegaram a uma magnífica câmara. O embaixador Tulane ocupava a cabeceira de uma longa mesa, flanqueado pelos respeitados anciãos de seu clã de um lado, enquanto a família do noivo de Kira se sentava em frente a eles. Kira estava ao lado de uma janela, seu rosto se iluminando de alegria ao avistar Derek. Derek observou enquanto ela se aproximava, mas o comando severo de seu pai a parou em seco. Fique onde está, filha. Este assunto ainda não está resolvido. Derek endireitou os ombros, fixando o olhar no olhar gélido do embaixador. Com todo o respeito, senhor, o assunto está resolvido de acordo com a lei Tulane. Kira está esperando meu filho, e estamos ligados um ao outro. Os exames médicos confirmam isso, embora o embaixador tenha admitido a verdade com certa relutância. No entanto, é importante notar que há complicações.
Um distinto homem, Telani, levantou-se ao lado do noivo de Kira, uma versão mais madura do jovem que lançou a Derek um olhar cheio de desprezo não disfarçado. "Sou o prefeito Valent", declarou com autoridade. "O casamento do meu filho com a filha do embaixador Tulani foi arranjado há 7 ciclos. Contratos foram assinados, alianças forjadas, e sua interferência teve um peso pesado sobre minha família." "Reconheço sua posição", respondeu Derek com um tom diplomático, "mas certamente nenhum contrato pode sobrepor as leis sagradas do vínculo Tulani." A expressão do embaixador se tornou tensa. Relutantemente, ele reconheceu: "O humano está certo sobre nossas leis." No entanto, ele acrescentou: "Devemos abordar a questão da compensação." Sem hesitar, Derek respondeu: "Diga seu preço." Um silêncio desconfortável envolveu a sala. Até Kira parecia surpresa com sua ousadia. O embaixador Tulani se inclinou mais perto, sua voz firme e constante. "Você concordaria em pagar reparações por Kira e nosso filho?" Ele perguntou, seu olhar penetrante. "Qualquer coisa?" O embaixador trocou um breve olhar com o prefeito Valent antes de voltar sua atenção para Derek. "Neste assunto, a moeda humana não tem valor. O preço deve ser pago de acordo com a tradição de Lani. Nomeie-o." Derek insistiu mais uma vez. "O direito de valor", proclamou o embaixador. "Este antigo julgamento serve para provar a dignidade de um companheiro, mas poucos Tulani se atrevem a realizá-lo. Nenhum forasteiro jamais tentou isso." Kira ofegou de horror. "Pai, não. O rito é perigoso, mesmo para aqueles criados em nossas tradições." O embaixador respondeu firmemente: "É seu direito tentar. Se ele tiver sucesso, o vínculo será reconhecido." E assim, a família do prefeito recebeu compensação dos meus próprios recursos. Se ele falhasse, as consequências pairavam não ditas no ar. Derek olhou para Kira, que sutilmente balançou a cabeça, o medo claramente refletido em seus olhos. No entanto, ele havia enfrentado desafios muito mais graves durante o conflito rigeliano. "Aceito", afirmou firmemente. O embaixador acenou com a cabeça, aparentemente impassível. "O direito começa ao amanhecer." À medida que a reunião chegava ao fim, o prefeito Valent se aproximou de Derek, com seu filho seguindo de perto. "Humano", ele disse, seu tom neutro, mas não hostil. "Sua disposição para enfrentar o desafio é bastante surpreendente. Durante eras, meu povo manteve a crença de que os humanos carecem da disciplina para entender nossos modos. Estamos cheios de surpresas", respondeu Derek calmamente. O prefeito o examinou pensativamente. "De fato, talvez seja por isso que a noiva do meu filho o escolheu." Ele lançou um olhar rápido para seu filho carrancudo, percebendo que esta era uma lição de humildade para ambos. Assim que eles partiram, Derek finalmente pôde se aproximar de Kira. Ela correu para seus braços, seu corpo tremendo de emoção. "Seu tolo", ela sussurrou suavemente contra seu peito. "O direito reivindicou as vidas dos guerreiros Delani em seu auge. Mas eu serei o primeiro humano a ter sucesso", ele prometeu a ela, acariciando suavemente seu cabelo prateado. Kira, com a expressão séria, recuou um pouco. "O que exatamente envolve esse direito?" 3 provas aguardam: mente, corpo e espírito. Mas há algo mais que você precisa entender. Ela gentilmente colocou a mão dele em seu abdômen, onde um leve inchaço começava a aparecer. "Nosso filho é especial", disse ela, com a voz cheia de uma mistura de orgulho e mistério. "Especial como?" ele perguntou, a curiosidade aguçada. Nesse momento, o embaixador de Lani se aproximou silenciosamente, adicionando um ar de intriga ao momento. "Filhos de humanos e Lani são incrivelmente raros, comandante Frost. Ao longo de nossa história, os poucos casos documentados resultaram em crianças com habilidades extraordinárias. Esses indivíduos notáveis exibem uma intuição aprimorada, cura acelerada e capacidades mentais que superam as de qualquer uma das espécies parentais." Derek absorveu a informação, uma realização surgindo nele. "É por isso que você está me deixando tentar fazer a coisa certa em vez de simplesmente me remover?" ele perguntou, sua voz firme. O rosto do embaixador permaneceu inexpressivo,
mas uma sutil mudança brilhou em seus olhos, insinuando uma compreensão mais profunda. Parcialmente, mas também porque minha filha nunca me desafiou tão completamente antes. Esse nível de determinação é algo que eu nunca pensei que ela tivesse dentro de si. Ela é mais forte do que você imagina, observou Derek, talvez percebendo o escrutínio do embaixador. Ou talvez você desperte qualidades nela que eu negligenciei cultivar. Ele se endireitou, com um senso de determinação em sua postura. Descanse agora, ele insistiu. Amanhã irá desafiá-lo de maneiras que seu treinamento militar nunca poderia ter preparado você. Quando a aurora rompeu, lançou uma luz dura sobre seu mundo, revelando a dura realidade à frente. Derek estava orgulhosamente vestido com seu traje cerimonial tradicional Lani, o tecido leve oferecendo pouca proteção contra os elementos severos à beira de uma antiga arena esculpida na rocha do deserto. Enquanto absorvia o ambiente, Kira se aproximou, suas vestes formais fluindo graciosamente ao seu redor, acrescentando um ar de elegância ao momento. O primeiro desafio desafia a mente, ela explicou rapidamente. Você encontrará ilusões criadas para perturbar seu foco. Tenha isso em mente. Não importa o que você perceba, não é real. Eu já enfrentei alucinações de combate antes. Derek lhe ofereceu um sorriso tranquilizador. Não como essas, ela advertiu, apertando sua mão com força antes de seguir para a galeria dos observadores para se juntar ao pai. O julgamento começou de forma silenciosa, desprovido de qualquer drama. Em um instante, Derek se viu sozinho na arena. Então, como se conjurado por alguma força invisível, uma névoa giratória o envolveu, solidificando-se nas imagens assombrosas de suas piores memórias. A emboscada que ceifou seu esquadrão pesava em sua mente, cada morte se repetindo em detalhes agonizantes. Ele cerrou os dentes, forçando-se a seguir em frente, apesar das aparições assombrosas que o cercavam. A cada passo, novas ilusões surgiam, e ele se viu frente a Kira, sua rejeição cortando mais fundo do que qualquer ferida. Seu filho estava escorregando para longe, e o peso de um futuro muito doloroso para imaginar pressionava pesadamente sobre eles. Cada passo à frente parecia cada vez mais árduo, como se o próprio chão sob eles estivesse se movendo. As visões de perda tornaram-se mais vívidas e assombrosas. Naquele momento de desespero, uma memória surgiu. As palavras de Kira daquela noite juntos ecoaram em sua mente. Os humanos sentem tudo o que nos ensinamos a suprimir. Suas emoções não eram um sinal de fraqueza, eram uma fonte de força. Em vez de lutar contra as ilusões que o cercavam, ele escolheu reconhecê-las. Ele aceitou a dor que elas representavam e seguiu em frente. Enquanto ele se dirigia ao centro da arena, a névoa começou a desaparecer. O primeiro desafio foi concluído, anunciou o ancião, sua voz ressoando com autoridade. Sem demora, o próximo desafio começou. Um teste físico que colocou Derek contra 3 formidáveis guerreiros Talani. Embora o treinamento militar de Derek o tenha equipado com habilidades valiosas, ele rapidamente percebeu que os Talani possuíam uma força natural que era difícil de igualar. Ele suportou golpes severos, adaptando habilidosamente sua estratégia para usar a força deles contra eles mesmos. À medida que o último oponente desabou no chão, Derek permaneceu ereto sangrento, mas inquebrantável. No entanto, o teste final, a prova de espírito, se aproximava, revelando-se o mais desafiador de todos. Derek se viu em uma câmara misteriosa, onde um pedestal solitário se erguia, sustentando um orbe radiante que pulsava com uma luz de outro mundo. Coloque suas mãos sobre isso, ordenou o ancião, sua voz firme e profunda. Ele revelará suas intenções mais verdadeiras. Quando os dedos de Derek tocaram o orbe, ele sentiu sua consciência começar a se expandir, estendendo-se além dos limites de sua mente. Ele sentiu a presença de Kira, entrelaçada com a consciência em desenvolvimento de seu filho não nascido e algo ainda mais profundo. Era uma conexão intensa com uma força maior do que ele mesmo. O orbe pulsava com uma luz radiante antes de se acalmar em um brilho constante. Está feito, declarou o ancião, com surpresa evidente na voz. Do lado de fora,
Os Talani e Araxians reunidos estavam em expectativa silenciosa. Quando Derek finalmente apareceu, machucado, mas resoluto, um murmúrio percorreu a multidão. O embaixador Talani deu um passo à frente, sua voz firme e autoritária. O humano completou o direito de valor, proclamou, marcando a importância do momento. A conexão entre o comandante Derek Frost e minha filha, Kira Talani, é reconhecida pela lei antiga. O prefeito Vailin acenou em reconhecimento, enquanto seu filho estava ao seu lado, carrancudo, mas resignado. Em um momento que desafiava o protocolo, Kira correu até Derek e o envolveu em um abraço apertado. Você, humano impossível e teimoso. Ela sussurrou, com um toque de admiração na voz. Nunca estive tão orgulhoso de estar errado sobre alguém. Derek riu, contorcendo-se com a dor aguda nas costelas. Eu te avisei sobre aqueles cactos. Ele respondeu com um brilho brincalhão nos olhos. Mais tarde, na quieta intimidade de seus aposentos designados, Kira cuidou cuidadosamente de suas feridas. Suas mãos eram gentis e reconfortantes. Meu pai providenciou sua reintegração nas Forças Armadas da Aliança. Ela disse, com um toque de orgulho na voz. E com uma promoção. Nada menos. Parece que você causou uma boa impressão. Mais do que apenas em mim. Derek segurou a mão dela, sua curiosidade despertada. E quanto a nós? O que acontece agora? Kira sorriu enquanto colocava suavemente a mão dele em sua barriga em crescimento. Agora, nós traçamos nosso próprio caminho, disse ela, com os olhos brilhando de empolgação. Com a tradição Talani e a adaptabilidade humana, nossa filha realmente terá o melhor dos dois mundos. Ela riu suavemente, balançando a cabeça em descrença. Eu ainda não consigo acreditar que tudo isso começou porque você era teimoso demais para usar um traje de proteção. Derek não pôde deixar de se maravilhar com os eventos que se desenrolavam. Talvez o universo realmente tivesse um plano. Kira, perdida em pensamentos, respondeu. Às vezes, as lições mais dolorosas abrem caminho para as maiores alegrias. Enquanto Derek juntava suas roupas, refletia sobre como uma simples missão de transporte havia inesperadamente se transformado no início de uma nova vida. Em um momento que ele nunca havia imaginado, mas que agora considerava essencial para sua existência, ele sussurrou suavemente em seu cabelo prateado. Ignorar meu conselho valeu o preço que você pagou. Os olhos âmbar de Kira se fixaram nos dele, brilhando com uma mistura de amor e travessura. Absolutamente, ela respondeu, selando sua afirmação com um beijo que prometia uma vida inteira de aventuras compartilhadas.